Fala pessoal, tudo bem? Bom, vou explicar mais alguns conceitos aqui da geografia da população. Então, a diferença entre crescimento vegetativo e crescimento demográfico, né? E nível de reposição populacional. E também vou apresentar umas pirâmides etárias para a gente avaliar as diferenças, né? Então, a diferença básica entre crescimento vegetativo e crescimento demográfico, ela é simples. O crescimento vegetativo é o resultado da subtração da taxa de natalidade, né, da quantidade de pessoas que nascem menos a quantidade de pessoas que morrem em determinado país, e aí você vai ter o resultado do crescimento vegetativo. Você também tem o crescimento demográfico, e isso somado à taxa de pessoas que saem do país e de pessoas que entram, ou seja, taxa de migração e imigração. E aí você vai ter o resultado vai ser o crescimento demográfico do país, que pode ser inclusive negativo, né? Não é porque crescimento que é sempre positivo, pode ser negativo. E também a ideia de reposição populacional, ou seja, a qual taxa que a população precisa crescer para que a população se mantenha estável, ou seja, o crescimento de 0%. E, bom, o primeiro eu vou explicar é a transição demográfica. Você tem 4 fases basicamente na transição demográfica, e isso vai se aplicar ao Brasil, vai se aplicar de uma forma bem evidente ao Brasil, né? Então eu tenho um gráfico aqui do Brasil Escola, em que mostra as 4 fases, né? A pré-transição, aceleração demográfica, que é a fase 2, a fase 3 é a desaceleração demográfica, e a 4 é a estabilização da população, né? Que é como eu estava falando. Então, encaixando isso aí nos períodos do Brasil, você tem a fase 1, que é a pré-transição, que você tem ali a década de 50, década de 60, em que você tem um crescimento vegetativo ainda não tão grande, você tem uma taxa de natalidade elevada e uma taxa de mortalidade também elevada. E isso aplicado ao Brasil vai começar, pode ter fazer um comparativo, né, que é verdadeiro, que a população brasileira naquele período vivia muito no campo. E as condições de saúde, de acesso à saúde, a informações, acesso a infraestruturas que permitissem que a vida fosse um pouco melhor, né, que tivesse uma condição de vida melhor, não eram acessíveis, né? Ou seja, essa população ela morria mais e também tinha menos informações, né, como a gente falou lá nas aulas passadas. Então tinha menos acesso à informação, menos acesso à educação também, né, que impacta na natalidade. Então você tinha um crescimento da taxa de natalidade, ou seja, nasciam mais pessoas e morriam também bastante pessoas por diversas questões que a gente já inclusive falou, né? Essa foi a fase 1. A fase 2 é da aceleração demográfica. Por que isso acontece? Ali, transferindo aí para o cenário brasileiro, já começa da década de 60, 70 principalmente, e aí entra um pouco na década de 80 que já começa a diminuir, mas na década de 70 basicamente, você começa a ter uma queda da taxa de mortalidade, mas uma taxa de natalidade ainda alta. A queda da taxa de mortalidade é resultado da mobilidade das pessoas que saem do campo e vai para a cidade, elas vão para os centros urbanos. E ali elas começam a ter melhores condições, um pouco de condição de saúde, por exemplo, um pouco mais de acesso a essas estruturas. Não que isso fosse uma maravilha, não que o acesso fosse, né, disseminado para toda a população, mas você já tem uma diferença de estrutura entre o campo e a cidade. Então você já tem uma queda da taxa de mortalidade. Lembrando que assim, eu não estou detalhando mais porque a gente já detalhou o que causa essas quedas de taxa de mortalidade e natalidade, tá? E a taxa de natalidade permanecia alta, porque você ainda não tinha métodos contraceptivos tão difundidos, né, pela população, e nem existiam tantos, né? E mesmo o acesso a informações ele era restrito, o acesso à educação mesmo, né? Era restrito. Então o que aconteceu? Você permaneceu ali com a taxa de natalidade alta,
a taxa de mortalidade caiu, ou seja, a população continuou a crescer. Mas ela continua num nível de crescimento igual, só que como a mortalidade caiu, a população começou a crescer. E aí, na fase 3, você tem um evento de desaceleração demográfica, né? Que aí vai ser da década de 80 à década de 90, já dentro, isso não é certinho, tá? Mas são mais ou menos nesses anos, na década de 80 até 2000, até os anos 2000, que aí nos anos 2000 já começa uma fase de estabilização. Então essa fase 3 é desaceleração demográfica, que significa que a população, que a taxa de mortalidade caía e a taxa de natalidade também. Então aí você passa a ter um menor crescimento da população, né? Isso ocorre porque você já tem uma maioria da população vivendo nas cidades, você já tem a maior parte da população brasileira vivendo em centros urbanos. Isso coincide, inclusive, com a época da transição, em que mais da metade da população brasileira passou a morar nas cidades, né? E a população que morava no campo foi reduzida bastante. E isso continuou, foi acompanhando, foi crescendo. Mais gente na cidade, menos gente no campo. Então você tem um impacto nessas taxas aí, né? E a fase 4 é da estabilização, como eu já disse, né? Você tem ainda mais uma queda, você mantém a taxa de mortalidade, já era baixa, ela continua baixa, com pequenas alterações. E a taxa de natalidade, ela permanece caindo. Caindo um pouco, e aí depois se mantém, ela quase iguala ali a taxa de mortalidade. Então você tem uma estabilização da população, né? Uma tendência. No Brasil aí existe essa tendência, ainda você tem um crescimento da população, mas basicamente é isso. Então, depois a gente tem aí, batendo com essas fases de transição, as pirâmides etárias, né? Então, nessa primeira pirâmide etária, eu peguei esses dados, são da ONU, tem os gráficos lá, é bem legal os dados que eles disponibilizam, eu passo para vocês o site. A população brasileira em 1960, o que a gente pode observar nesse sentido? Que você tem uma base não tão grande e ela vai se estreitando, né? Conforme vai subindo, você vai olhando que quanto mais velha a população, menor essa barrinha, né? Para mulheres e para homens. Então você percebe que você tem um nascimento, tem bastante nascimento, né? E a morte também está presente ali, morre gente nova, você não tem uma expectativa de vida alta. E, bom, na década de 80, eu fiz um espaçamento de 20 anos, você percebe outro detalhe, né? Ou seja, a população, ela cresce, continua a crescer, né? Você está ali na década de 80, 1980, né? O gráfico a população está grande, então você percebe que tá mais largo ali a base. E aí ela vai se estreitando, né? Mas você percebe que a população aumentou, né? A principal característica desse gráfico. E ali você ainda tem a mortalidade, ela é considerável. Ali eu já peguei 1995, 15 anos depois. Que aí a gente já percebe uma mudança no formato do gráfico, que é o estreitamento, ainda que pequeno, mas tem um estreitamento ali da base do gráfico, que significa tá nascendo menos gente, e você tem ele tá mais gordinho ali no meio. Quer dizer que essas pessoas que nasceram 10 anos antes já tinham crescido. Então, como era a população grande, ela já tá nessa faixa etária aí. E você ainda tem alterações mais para o topo da pirâmide, que está relacionado à faixa etária, né, ao envelhecimento da população. Então você tem uma expectativa de vida maior. E depois, em 2010, a gente já consegue visualizar isso melhor. Você tem uma queda significativa do crescimento vegetativo, né, da população. E também um topo da pirâmide maior, né? Você tem mais gente velha na população, a população começa a envelhecer, isso começa a ficar perceptível na pirâmide etária, né? Você tem uma população grande de jovens
que é o mesmo evento que eu falei de 95, né, do gráfico anterior. E aí a outra que é dos dias de hoje. Então dá pra gente ver que por nascer menos pessoas, também estão ficando menos, tem menos jovens. E aí essas faixas elas vão andando conforme os anos, né? Dá para perceber isso nos gráficos. Então a população vai ficando cada vez mais velha. Isso traz impactos, inclusive, na nossa vida social, né? E tem a reforma da Previdência, que a gente tudo isso impacta em todo o nosso cotidiano. É... Bom, eu não vou me alongar mais, eu posso fazer outros vídeos, né? Senão o vídeo fica muito longo. Mas o que a gente pode pensar é como a gente aplica essas questões, essas relações com a nossa vida cotidiana. Né? O que a gente percebe, aquela velha questão, né, de quem teve aula de geografia da população na escola vai lembrar de como que era aquela pergunta, né? Quantos filhos o seu avô teve, né? Quem são seus tios, suas tias? Qual era o tamanho da família dos seus avós? Quantos irmãos seus avós tinham? Quantos irmãos você tem hoje? Então você percebe que tem uma relação a isso. Geralmente nossos avós muitas vezes moravam fora, moravam no campo, né? É comum essa história entre a gente escuta isso. Então esses gráficos eles representam a nossa realidade, a gente não pode perder essa base, né? Todos esses números representam a nossa vida. Lembrando, é lógico, a questão da escala, como eu disse. Essa escala é para o Brasil. Nada impede que você pegue os dados do seu bairro e faça um levantamento ali da faixa etária do teu bairro, faça uma pirâmide etária do teu bairro. É possível fazer isso, né? Bom, eu vou encerrar o vídeo aqui. Acho que eu consegui dar uma resumida em todos os conceitos. E é isso. Um abraço.